A paz, amados, é um prazer estar aqui com você, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas e conhecer as histórias que Deus permitiu que nós conhecêssemos aí o coração dele, essa história que ele preparou para nós compreendemos melhor o que ele deseja de nossas vidas, tá bom? Então olha só, hoje nós vamos ver o capítulo 11, do livro de Gênesis. É importante que você pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo, porque diz assim a história. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até o céu e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se, por isso, o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. São essas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E depois que gerou a Selá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Selá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Selá 400 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São essas gerações de Terá. Terá gerou Abraão, ou melhor, Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamou Sarai, e a de Naor Milca, filho de Arã, que foi pai de Milcai e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, o seu filho, e a Ló, filho de Ará, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. À luz desse texto, quero mostrar para vocês então uma curiosidade muito interessante, que se eu pudesse, eu faria o seguinte: eu deixaria para ler dos versículos 1 ao versículo 9 depois. Por quê? Porque aqui nós lemos no capítulo 10 as várias descendências de vários filhos, nós vemos todos lá, várias dependências. Agora, se você observar bem, no versículo 10 está falando o seguinte, são essas gerações de Sem.
Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade. 2 anos depois do dilúvio, quer dizer, então em 2 anos depois do dilúvio, começa a contar a história de Sem aqui, que é toda a geração de Sem para chegar até Abraão, que é depois o pai das nações de Israel, que daí para frente começa toda uma história de Deus escolhe Abraão. Mas olha só que durante toda essa geração de Sem, de Cã e Jafé, até chegar a Abraão, num período ali, onde havia só uma linguagem, a Bíblia diz, nos versículos 1 ao versículo 6, lá, diz o seguinte, no versículo 1, que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E eles partiram, chegaram a uma planície alta, no Sinai, e eles tiveram uma ideia de construir uma cidade ali, né? E na cidade uma torre, né? Para chegar, para tocar o céu. Vamos pensar o seguinte, vamos construir uma cidade num lugar bem alto, e construir uma torre bem alta, porque se der um outro dilúvio, vai que Deus muda de ideia e dá o dilúvio. Vamos pensar assim, porque eles construíram uma torre bem alta para tocar no céu, para ficar marcado na história, está dizendo aqui, certo? Agora, e aí ele constrói tijolo. Então observe que já havia passado muitos anos, muitos anos depois do dilúvio aqui, nessa história de Babel. Então, essa história que está contando, depois como que Deus fez para separar as nações ali, né? Para que houvesse um pouco ódio. Porque olha que bonito, olha. Quando Deus desce, quando ele vai lá, já tem toda uma tecnologia, né? Usar o betume, o tijolo e tal. Quando Deus desce para ver o que o homem estava fazendo, tem uma frase muito bonita de Deus aqui, de um povo unido. Olha só, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então olha só, Deus olha e vê o povo unido, fazendo uma coisa grande. Se eles continuassem assim, ninguém ia poder impedi-los. Então quando o povo é unido com o seu pensamento, trabalha junto, nem que seja uma coisa errada, tá lá, eles estão unidos lá e estão fazendo uma coisa, está dando tudo certo lá. Então Deus falou assim, olha, mas só que não estava agradando a Deus, não era aquele propósito. Né? Era para crescer, multiplicar, povoar a terra e viver na dependência de Deus. Eles estavam querendo resolver um problema futuro. Vai que chove outra vez, vamos pensar assim, vamos fazer um lugar aqui, uma cidade num lugar alto, uma torre para chegar ao céu, para subir lá e falar com Deus, sei lá que estava pensando aquele povo lá. Mas não era isso que Deus, olha só, a Bíblia diz, Deus desceu para ver o que o homem estava fazendo. Ele viu toda aquela obra. Foi até elogiável, só que não dava certo. Então, foi o seguinte, vamos confundir a língua deles para que eles não entendam o outro. E aí a Bíblia diz que eles começaram ali houve a origem dos idiomas. E então há uma separação, quem falava a mesma língua foi para cada um para um lado. Por isso que se você voltar para o capítulo 10, você vai ver lá que tinha, olha, que fala assim, repartiram, 10:5, esses repartiram entre si as ilhas, nações, as suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e as suas nações. Então observe que lá no capítulo 10 já estavam separadas as tribos, nações, línguas. E aí no capítulo 11, nesse início aqui, é como se ele completasse ali o capítulo 10. E aí, no capítulo 11, aí depois, volta ao descendente de Sem, ele abre um parênteses aqui. Observe que do capítulo 10, do 32, até o capítulo 10, do 32, e pula do capítulo 11, do versículo 10, há um parênteses que é a Torre de Babel, onde ele faz a divulgação ali da separação dos idiomas. É importante isso. E agora, do Sem, vem toda uma descendência para chegar até o nascimento de Abrão, de Terá, né, que é o pai de Abrão, de Terá, que é o pai de Abrão, que aí que nasce lá os filhos, aí morre um filho dele, ele pega o sobrinho então, junto com Abrão, e sai da terra lá, de Ur dos Caldeus, e vai para Arã. É importante, então aqui nós registramos o nascimento de Abrão, então é importante no capítulo 11, ao nascimento de Abrão, eles se mudam lá para a terra de Arã. Então, obrigado pelo carinho, é muito importante que você leia comigo passo a passo para entender a história daqui para frente. Então vamos continuar firmes aí, sem preguiça, sem sono, reserva aí 10 minutinhos, 15 minutinhos por dia para você ler a Bíblia, para você compreender melhor e caminhar firme aí na fé, tá legal? Um beijo para você, continue com Deus,
e até a próxima aula aqui no projeto Matemática Bíblica. Tchau!